My people! Sejam bem-vindos, Kinga Pedro TV, estamos na área. Feliz ano novo, boas entradas para os nossos niggas que estão aí do outro lado. Antes de começar a cena, você deixa só aqui fazer o coro, para não pensarem que a gente não temos que cumprir todos com os mãos. Não vou mostrar marca, não estão a me pagar para tal. Olha, sejam bem-vindos ao primeiro programa, a primeira edição do ano 2021. Desejar já aqui para todos os nossos subscritores votos de feliz ano novo, boas entradas, que este ano seja um ano repleto de realizações e conquistas e claro, que a vida do cidadão melhore cada vez mais. Vocês já vão perceber porque que eu terminei aqui. Pela primeira vez, desde que eu criei essa cena do meu canal, vou entrevistar um ativista social, a.k.a. um revu. Ativista leve, pá. Ativista é um nome assim muito soft, né? Ativista é romântico. É romântico. Epá, meu irmão Chito, seja bem-vindo. Choca aí. Seja bem-vindo ao meu programa. Dá um rala para o nosso subscritor aqui. Tens que falar com o Chito mais alto, para sabes como é que estamos no ar livre. Chito Milongo e a Chito, Macongo de Anzala. A convite do meu mano Kinga Pedro, estamos aqui para trocar algumas ideias. Feliz ano novo para vocês, para todos nós, não é? Que esse ano seja repleto de muita luta e que seja o ano que a ditadura cai. Esta vai ser uma das melhores entrevistas que eu vou conduzir, meu pipo. Chito Milongo e a Chito, meu irmão. Primeiro tens que me dizer o que significa Chito Milongo e a Chito e por que este nome? Bem, tentar trazer o significado do Chito Milongo e a Chito, como é um nome em quimbundo, para a língua do invasor lusitano, perde um pouquinho de graça, né? O peso, tá o sentimento em si do nome. Mas como também como é que eu digo? É pedido de muita gente vai solicitando o que significa isso. Vou tentar trazer aqui esse nome no contexto português. Chito Milongo é Chito, na tradução literal para a língua portuguesa, quer dizer carne, medicamento de carne. Exatamente. Então, o que quer dizer na verdade com isso? Carne, medicamento de carne. Nós estamos feitos, o homem em si é feito de carne. Então, com isso eu quero dizer que só os homens são o remédio dos homens. Só os homens podem resolver os problemas dos homens. Não podemos ficar à espera que Deus venha, desça do céu, Jesus Cristo ressuscite, venha cá resolver os problemas que nós estamos a enfrentar. Até porque Deus usa também o homem para exatamente, ficamos de braços cruzados, espera que Deus ou Jesus Cristo, sei lá como os cristãos acreditam, venham cá para resolver os nossos problemas. Nunca terá soluções aos problemas. Então, o homem resolve o problema que o homem criou. Chito, Milongo e a Chito, é mais ou menos isso. Há quanto tempo nessa vida de revu e por que decidiste entrar nessa vida de revu, uma vez que você é jovem e tinhas tudo por tudo, se calhar para fazer uma outra cena? Por que decidiste abraçar uma causa em prol do coletivo e não do individual? O revolucionário é algo que não se esforça, algo que tu já nasces com ele, vai desenvolvendo no decorrer do tempo. Mas propriamente nas ruas eu estou desde 2012, mas quem me puxou mais essa veia revolucionária foi o movimento hip hop. Eu estou ligado também ao movimento hip hop, sou rapper, sou produtor e através das músicas, no tempo que o rap era aula, conseguiu me despertar o lado revolucionário que eu tinha. E se virmos boa parte, digamos, 80, 90% do movimento revolucionário é composto por rappers. E o rapper em si tem esse lado aqui muito de intervenção, muito interventivo. Sobretudo os do underground. É exatamente isso. Mas eu também já ouvi, eu também sou vivo, tá pensando que te chamou para essa entrevista, me investiguei, eu também investiguei, mas eu ouvi que para além de ti, há outros membros na tua família que também são revus. Abraçam essa cena. E por que eu digo isso? Porque nós, quando começamos a fazer uma cena, temos que ter na back o apoio da família. E é isto que eu ia te perguntar. Tens tido algum apoio da família nessa tua vertente de revu? Ou és do tipo que a família chamou, sentou e disse: "Che menino, não fala política, não se meta nisso"? Bem,
a minha maior referência é meu pai. É isso que eu ouvi. Meu pai é minha maior referência. Yeah. E pela veia revolucionária que o meu pai carrega, Yeah. claro, de princípio foi um escândalo ele perceber que o filho também está a inclinar para aquele caminho que ele outrora já esteve, Yeah. e sabe quais são os riscos que Yeah. infelizmente as pessoas têm, né, a se expor assim em prol da maioria. Yeah. Claro que fui chamado a atenção algumas vezes, mas de um tempo para cá eles notaram que é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero, e é isso que, pá, todo jovem... Tem uma frase que diz: ser jovem, não ser revolucionário é uma contradição tremenda. Yeah. Eles perceberam, felizmente, isso e apoiam-me. Ok. Yeah, apoiam. Ok. Epá, eu tenho estado a acompanhar as tuas lutas nas redes sociais, sobretudo. Não tem sido fácil, eu vejo as manifestações que vocês têm participado. Independentemente do teu pai, que é a tua maior referência, e do hip hop, que foi a cena que te trouxe neste mundo, quais são as outras cenas que te motivaram a abraçar com duas mãos essa cena do revolucionismo, é isso, né? É assim que se diz? Epá, não sei Da se revolução. da revolução, yeah. O que é que, tipo, qual foi a principal motivação para tu lutares para uma causa comum? Bem, eu nasci no Kazenga, e como sabem, Kazenga é aquela zona marginalizada, Yeah. é aquela zona onde há ausência de Estado. Uhum. Viver com aquela realidade todos os dias não tinha como não me rever a causa da maioria. Por exemplo, Yeah. nós somos pessoas que saímos do Kazenga para frequentar a cidade, saímos de Angola e vimos outras realidades, e vimos que, pá, sinceramente, do jeito que o governo nos trata aqui, nenhum animal, nenhuma pessoa que está presa devia ter o tratamento que tem. E sabemos quais são os nossos direitos, não é? O governo em si tem certa responsabilidade. O governo digamos, é nosso pai, não é? Então nós, como filho, temos que exigir o que nos é de O que é direito. nosso, yeah, Exatamente. direito, yeah. Vendo aquela gente a catar lixo, procurar ferro, bronze Apesar, para parece. sobreviver, estás a ver? Epá, sabendo que é alguém que pode tomar a responsabilidade de tomar conta deles e não faz isso, nós com esse conhecimento, então, decidimos ir bater a porta de quem de direito para ver a situação das pessoas que têm falta de conhecimento. Ok. Se bem que há também uns tantos poucos que têm o conhecimento, mas preferem sofrer calado, percebes? Yeah. Foi mais isso que me motivou a dar a cara, não é? A dar a cara. Nós conhecemos a verdade. E os cristãos têm uma frase que eu gosto muito: conheces a verdade e a verdade te libertará, não é? Yeah. Yeah, e desde 2012 que estás nessa cena, envolvidos, podemos considerar 9 anos, sentes que a tua luta foi em vão ou começa a surtir efeito? Bem, agora já digo que a luta não foi em vão, não é? Todos os passos que demos até aqui foi necessário, foi fundamental para a revolução estar no ponto em que está. Ok. Antigamente, se calhar, com pouco conhecimento ainda, mas ainda assim decidimos ir à luta. E agora já com um pouco de conhecimento, mas eu particularmente não me arrependo de nada que eu fiz anteriormente para chegar até aqui. Foi necessário, não é? Yeah. Foi necessário. Mudou. Se virmos agora, as manifestações anteriormente eram compostas por meia dúzia de pessoas. Não é? Hoje há mais aderência. Agora há mais aderência, porque as pessoas já estão mais despertas. E as redes sociais têm ajudado muito a expandir a nossa luta. Ok. Yeah. E, tipo, que comparações você faz, que comparações fazes entre o anterior governo e o atual governo? O que é que mudou com esta mudança para a espionagem? Eu costumo dizer, pá, o MPLA é o mesmo, o MPLA não mudou. Yeah. O verdadeiro MPLA acabou em 77. Ok. E esse MPLA que sobreviveu, que tentou se reinventar, não é? De 77 para cá. Tem tentado se reinventar. Sim, tem tentado se reinventar. É o mesmo do João Lourenço, é o mesmo do José Eduardo. Eu costumo dizer, José Eduardo e João Lourenço são ovos do cu da mesma galinha. Mas não detalhe, MPLA tem que descansar, como disse muito bem o meu amigo Mbanza Hansa naquele diálogo que teve aí com o presidente. MPLA tem que descansar, já mostraram que não tem nada para apresentar
ao povo. Angola não tem projetos de solução para avançar com o desenvolvimento da Angola. Se virmos os rostos que tiveram no governo do José Eduardo são os mesmos. O João Lourenço fez parte do governo de João Lourenço. Anterior, o último cargo dele foi ministro da Defesa, não é? Quata Canal, a pessoa que tem colocado o pé no desenvolvimento de Malange, fez parte do governo anterior, está aí, são as mesmas pessoas, percebe? Então não se espera nada desse MPLA. MPLA tem que cair, não podemos esperar até 2022 para o MPLA gostar. É hoje, MPLA tem que cair, senão... Pá. Pronto, então, eu sei, e este tem sido uma luta muito grande, eu tenho estado acompanhando, eu vosso movimento e tal, mas eu também acompanho, por exemplo, há uma grande falange de apoio hoje em dia a aderir às manifestações, e todos com o mesmo propósito, o partido tal tem que cair. Mas eu tenho acompanhado as tuas publicações. Antigamente eu tinha uma ideia de que vocês lutavam para deixar cair um determinado partido e se calhar puxar um outro para o poder. Hoje em dia sei que as coisas não são assim, porque vocês também não concordam com certas práticas da oposição. A minha pergunta é, neste momento não existe nenhum partido vosso, da juventude, organizado, em que tenha um cabeça de lista, alguém que pode concorrer. Se o MPLA supostamente, como é aquilo que é a vossa pretensão e a vossa luta, vai descansar, quem é que assume neste momento o país? Quem é que está em condições de assumir e dar continuidade ou pegar no país e começar do zero para fazer aquilo que vocês sempre defenderam? Boa questão, uma questão muito pertinente. Existem muitas pessoas de referência por aí. Tem um exemplo de um Banza que disse que estaria em condições de substituir o João Lourenço. Esse é só um exemplo. E tem muitos outros nomes que prefiro não citar aqui. Agora, quanto à questão do partido para liderar esse país, esses existentes estão fora de questão. Esses existentes são coniventes do sofrimento do povo. Eles não representam nada. Ou seja, representam os seus partidos. Não representam a população, não representam. A UNITA está no Parlamento para defender os interesses da UNITA. A Casa CE está no Parlamento para defender os interesses da Casa CE. E por aí afora. A Constituição também penso que deve ser revista, percebe? Não precisamos de... assim como nas autarquias, não é? Um grupo de cidadãos organizados podem concorrer para as eleições autárquicas. Eu penso que nas eleições presidenciais também tinha que ser assim. E no meu ponto de vista, olha, a Constituição tem que abrir um ponto que já não pode existir partidos políticos. Esses que estão aí são suficientes. Devíamos extinguir mais partidos, ficarmos apenas com 2 partidos no máximo, percebes? Porque essa de criação de partido é dispersão de voto. Porque o MPLA filtra sempre no meio do partido, agora acabou de filtrar na Casa CE, desestabilizou, o Abel saiu da Casa CE, tem que criar mais outro partido para já, amanhã vem para amanhã, depois vem para depois. Esse volume de partido só dispersa o voto. A luta tem que ser única. Tá, mas não achas que esta tua linha de pensamento devia ser a linha de muita gente? Porque isso não tem nada a ver com o partido do poder, no meu ponto de vista, porque aquilo que eu noto, aquilo que eu vejo, é que os próprios partidos da oposição também não estão interessados em se unirem e combater com... É aquilo que disseste muito bem. Há muito jogo de interesses ali. Os mais atentos sabem que isso acontece. Mas é por causa disso que por exemplo, o movimento revolucionário tem crescido muito. Vocês nunca chegaram a pensar em criar um partido do movimento revolucionário para que a luta seja, se calhar, muito mais intensa e se calhar não haja necessidade de sairmos todos às ruas e estarmos atrás de poretos, o cara haver uma luta, mas luta no verdadeiro sentido na mesa de votos. O Valete uma vez disse, a diferença é a coisa mais bela da natureza. E dentre nós também há pessoas com pensamentos diferentes, cada um com a sua linha de pensamento. Mas tem um projeto que está a surgir agora que tem... que está sendo desenvolvido pelo irmão Pedroso Quiteca, que é a UPA, a União dos Povos Angolanos. É praticamente... um grupo de pressão, não vou chamar de partido aquilo, não é um grupo de pressão estruturado como se fosse um partido, não é? É mais ou menos a resposta para a tua questão. Tem pessoas que estão engajados nessa questão. Uma cena também que eu reparei, quando a convocação do diálogo
com a juventude do Presidente da República, João Lourenço, houve muitas ideias divergentes entre vocês, corrija-me se eu estiver errado. Alguns concordaram com a ideia de se deslocarem até lá, outros nem tanto porque acharam que seria em vão, tanto mais é que alguns dos membros que fazem parte da vossa organização, muitos foram criticados. No teu ponto de vista, sabendo que tu és uma das pessoas de referência, principalmente no Kazenga, das pessoas que mais mobilizam o pessoal para essa questão das manifestações, por que nós não vimos o Chito Milongo e a Chito naquele diálogo com o Presidente da República para tu bateres de frente e expores as tuas questões, uma vez que era um momento próprio e depois estava em direito? Boa pergunta. Convite não faltou. Recebi o convite, fui ligado inúmeras vezes durante 3 ou 2 dias antes do tal diálogo pelo CNJ para eu fazer parte desse diálogo. Mas a forma como fui convidado, eu não reprovo as pessoas que foram lá. As pessoas que foram lá tiveram a posição, tudo bem, estiveram lá. Estiveram muito bem. Quem não foi também teve a posição dele. E também não teve assim tão mal. Eu só não concordei com a forma como fui convidado, percebes? Eu penso que a forma como me convidaram assim, não foi das melhores. Um gabinete da Presidência da República a fazer o convite, não é? Uma instituição, digamos, séria como aquela, não pode fazer o convite de via telefônica, da forma oral, estás a ver? Eu pedi que me fizessem chegar um documento assinado um documento escrito, sim, assinado pelo gabinete do Presidente, a fazer o convite que o Chito estaria lá para falar com o Presidente sobre os pontos X, Y, B. É isso, se me fizessem chegar isso, eu estaria lá. Tenho provas aqui que me foi feito o convite, mas só não fui por essas razões. Okay. Houve um administrador que foi muito criticado no Kazenga, que é o Tani Narciso. Depois foi exonerado do cargo porque houve muitas manifestações. Tu sentes que foste um dos responsáveis pela onda de manifestações no Kazenga para que retirassem o Tani Narciso daí? Não sinto, porque eu fui, não é? Estava na linha da frente contra essa investida para retirar o Tani Narciso do poder, eu e mais outros manos, Viriato da Cruz, Cambolo Tiaca, Mujinga, Carlos Lupino, Tuqui de Carlos, muita gente teve aí. Não só pessoas do Kazenga, pessoas de outros municípios que se reviram na causa, deram aquele devido apoio em nome. São amigos do Kazenga, percebe? Comoveram-se com a nossa aflição, juntaram-se, deram um apoio. E só para lembrar que a maior parte dos jovens que tiveram na frente daquelas manifestações que culminaram com a destruição do Tani Narciso, hoje formaram a placa, que é a plataforma Kazenga em Ação, um grupo de pressão no âmbito municipal. Okay. Tu fazes parte desse movimento? Faço parte, okay. Sim, faço parte. Criamos no início de junho de 2020? De 2018. 2018. 2018, yeah. Ok, e continuam até agora, obviamente, né? Continuamos a lutar em prol do Kazenga. A plataforma Kazenga em Ação tem feito um trabalho extremamente fundamental para a reposição da legalidade no município do Kazenga. Ok. Que balanço fazes das 3 últimas manifestações que houveram no final de 2020? Numa delas, como nós sabemos, 2 delas, acho que se a memória não me falha, terminaram com situações trágicas em que envolveram mortes. Uma delas foi do jovem que hoje em dia é considerado um comandante dos heróis, não é? O comandante Inocêncio, que infelizmente teve o seu retrato danificado, vandalizado, ok, obrigado pela correção, vandalizado, e que vocês se deslocaram para lá e trataram de repor a verdadeira imagem. Qual é o teu ponto de vista, qual é a avaliação que tu fazes dessas últimas 3 manifestações? Eu prefiro aqui só falar dos pontos positivos, teve também pontos negativos da manifestação, mas os pontos negativos eu prefiro tratar em fogo próprio, né? Com os manos, os meus irmãos que tivemos na organização e tudo mais. Mas, em termos de mobilização, tivemos muito bem.
notou-se claramente que a juventude está farta desse regime. Ok. A juventude está a acordar aos poucos e nota-se claramente que a solução é mesmo A mudança. é a mudança. Ok. É a mudança. A solução é a mudança. E, infelizmente terminou com assassinato a sangue frio, em plena luz do dia. Só para dizer que Chegaste a ser detido? é uma situação muito, muito triste. Felizmente não cheguei a ser detido, mas houve muitas detenções que até hoje não conhecemos o número exato. Não queria falar de ponto negativo, mas agora aqui já mencionei os pontos negativos. Não sabemos o número exato das pessoas que foram detidas, não é? Nos deslocamos a algumas esquadras para saber realmente quais são os números, os dados concretos dos detidos, mas infelizmente não tivemos sucesso. Algumas vezes encontramos pessoas detidas numa esquadra muito fora do perímetro onde se passou a atividade, conseguimos intervir e foram soltos, e outros até hoje não sabemos, porque infelizmente não conseguimos controlar a massa toda, não é? Agora, falando da imagem do retrato do comandante Inocêncio Demarco que foi vandalizado, não só do comandante Inocêncio Demarco, de todos os outros companheiros de luta que estão lá cravados nas paredes da Bulemba, Waxangol, onde consta o irmão Carbono, que também foi um grande revuo. o Cota Tozé, o Padre Pio, a Cisaltina e mais outros manos estão lá. Foi uma atitude muito covarde do atual administrador do Kazenga, que é o Tomás Bica, o miliciano, não é? Foi muito infantil ele tomar aquela posição. Okay. Aquela imagem já está aí há muito tempo, nunca foi vandalizada. Ontem ele esteve lá a fazer sei lá o quê. Depois da presença lá, a imagem foi vandalizada. É muita coincidência mais. Okay. E nós sabemos o quão malandro é o Tomás Bica. Se fosse num país sério, o Tomás Bica tinha que estar já em conta com a justiça. É um assassino em série. É o criador da turma do apito. Só aproveito a tua câmera para mandar um recado que as turmas do apito no Kazenga não vai pegar. E se ele continuar com esse vandalismo, vai ser o administrador com a passagem mais curta no Kazenga. Vou falar no iPhone. Tenho que rir, tenho que me sentir fixe. Olha, das últimas manifestações que vocês tiveram, a última foi a que menos impacto teve para muita gente. Eu ouvi muita crítica nas redes sociais. Há quem diga que esta última manifestação acabou por não ter o impacto desejado porque a polícia permitiu que aquilo fosse feito. E houve atitudes que não sei se tu reprovas ou não, que alguns revuos escalaram a estátua do Agostinho Neto. O que é que tu tens a dizer sobre a posição desses revuos que escalaram até a estátua do Agostinho Neto e para muitos tentaram vandalizar, sendo que nós sabemos que foi o primeiro presidente da República, e se calhar não, é o que teve a passagem mais curta, e não sei se teve se foi o principal responsável pela situação atual que o país vive, mas creio que não, porque ele viveu pouco tempo, não é? E também foi pouco tempo presidente. Apoias essa decisão que os manos tiveram, ou também tu és contra muitas das vozes que se manifestaram contra este tipo de atitude? Eu não diria que aquela foi a manifestação que menos sucesso teve. Todas essas últimas manifestações que ocorreram foram brilhantes. As pessoas os subscritores, as pessoas que estiveram na linha da frente foram perfeitos, estiveram muito bem. Estão de parabéns os irmãos. E se calhar foi uma das manifestações que mais teve a atenção do Estado, né? Passou nas mídias do MPLA dizer que os revuos vandalizaram a imagem do Agostinho Neto e tudo mais e blá blá blá. Não houve mal nenhum as pessoas escalarem aquela imagem, não é? Há uma passagem lá que dá acesso até, e aquela passagem existe para as pessoas subirem, né? As pessoas subiram aí, e só para dizer que a Constituição é clara. A Constituição diz que os símbolos de soberania, os símbolos nacionais é a bandeira da República, é o hino nacional, e em nenhum momento menciona a estátua de Agostinho Neto, em nenhum momento menciona presidente do MPLA, digamos assim.
só para dizer que o Agostinho Neto não é um símbolo que reúne consenso da maioria, percebes? Eu até diria que fosse vandalismo se tivesse aí as três figuras mais sonantes da libertação de Angola, que é o Holder Roberto, Savimbi e Agostinho Neto, não é? O Agostinho Neto é um símbolo do MPLA, percebes? Uhum. Não foi vandalismo nenhum, os manos subiram até lá para colocar apenas o rosto do comandante Inocêncio de Mato, para estar visível para todo mundo. Inocêncio de Mato é alguém que merece toda a nossa honra, lutou, foi tombado em prol da maioria, não é? Então não vejo vandalismo, coisa nenhuma que ocorreu na estátua do Agostinho Neto. Aquela estátua tinha caído aí para mim, não é? Infelizmente, não consegui, a barriga também já não permite, não consegui subir até aí. Se eu tivesse escalado aquilo, a estátua cairia com certeza. Mas, tipo, por que no teu ponto de vista aquilo tinha caído aí? Aquilo não reúne consenso. Aquele senhor que está lá foi um dos culpados das desgraças do povo angolano, não é? Tudo bem, fez parte, é o primeiro presidente do país, merece a nossa atenção, mas Agostinho Neto não tem meu respeito. Agostinho Neto não reúne consenso, Agostinho Neto não tinha que estar aí. Se tiver que estar aí, não pode estar aí sozinho. Tem que estar aí com o Holder Roberto e o Sanchon e Savimbi, okay. Absolutamente. O que é que nós podemos esperar do movimento revolucionário Angola? Este é o nome da vossa... não? Eu não gosto muito de falar do movimento revolucionário. O movimento revolucionário em si foi o nome atribuído pela mídia. Então, o que é que nós podemos esperar dos revus este ano de 2021? Os revus em si não têm uma organização que representa os revus no seu todo, percebe? Okay. É agora que há revus que estão congregados a algumas organizações sediadas nos seus municípios e quando juntam-se fazem atividades do âmbito provincial, nacional até internacional. Eu não consigo falar dos revus no seu todo porque é um leque muito cheio de... Há muita gente. de pessoas, estás a ver? Muito vasto, cada um com ideias diferentes e tudo mais. Eu consigo falar da placa, percebe? Da organização onde eu faço parte, que é do município do Casanga. Agora a Revu não tem uma organização que congrega todos os revus, estás a ver? Okay. Então podia estar aqui falando dos revus e uns não se reverem na minha posição. Yeah. Então é dar um tiro no próprio pé falar dos revus no contexto geral. E desde que entraste nessa cena de revu, tu nunca sofreste represálias? Represália sofremos sempre, não é? Há sempre barreiras que nos são criadas. Com maior destaque qual é que eu mencionava aqui como exemplo? Tipo, concursos públicos que nós participamos, nossos nomes não são tidos nem a chave, nem na lista do excluído, nem na lista dos aprovados, percebes? Sabe, não, esse gajo é o Chito não pode entrar aqui, estás a ver? É complicado. Então são agulhados. Mas ainda assim é para continuar. Resistir até a morte. Olha, Esse país, o avanço desse país depende das nossas vidas. Nós estamos dispostos a entregar nossas vidas para que o país cresça, para que nossas crianças, nossa geração vindoura consigam desfrutar o que realmente lhes é de direito. Olha, eu também pude ver durante as últimas manifestações que vocês tiveram, tu mantiveste diálogos com o Nito Alves, que é uma pessoa também que eu conheço muito bem, e com o Luati Beirão. Pronto, o Luati Beirão também é dos nomes mais sonantes do ativismo a nível nacional e mesmo também o Nito Alves. Entre vocês, tem havido alguma troca de experiências, uma vez que tu fazes parte de um movimento que é a placa do Kazenga e o Nito Alves está mais para a Viana e o Luati acho que está mais para esses lados da Manhanga, da Vila Alice. Tem havido alguns encontros em que vocês aproveitam para pôr alguma conversa em dia ou criarem algumas estratégias para próximas ou para futuras manifestações? Estes dois nomes que acabaste aqui de citar são os tropas, são irmãos, são uns verdadeiros irmãos. O Luati recentemente, a coisa de 1 ano e pouco, a placa organizou uma atividade no Kazenga onde pôde contar com a participação do Luati, não é? Com a sua experiência, as suas abordagens. Então, entre nós tem sempre
aquele intercâmbio, aquela interação, aquela troca de experiência. Há sempre alguma coisa para ouvir do outro, percebes? Yeah. Há sempre alguma coisa dos outros que nos motiva, que nos consiga direcionar o caminho. O Nito é um tropa, o Nito é humano, não é? Estou sempre a falar com o Nito, sempre estive em casa dele, falamos muito. Enfim, falamos sempre, entre nós há diálogo. Ok. A conversa flui. Já assim para terminar, hoje em dia, quando se faz uma manifestação, já temos visto muitos artistas, pessoas a usarem a sua influência, o facto de serem pessoas que arrastam multidões para se manifestarem também contra, coisa que não acontecia no passado. Qual é o teu ponto de vista em relação ao pensamento do jovem atual? Achas que, atendendo aquilo que tem sido os últimos acontecimentos, nos próximos anos poderemos ter uma juventude cada vez mais exigente, que não sejam só os revus, mas também extensiva a mais jovens? Ou achas que a juventude hoje em dia ainda está muito escondida, não quer se manifestar porque tem aquele medo de represália? Sobre os artistas, não sei se estás a se referir propriamente de quem, não é? E eu costumo para falar do dizer... Gilmário Vemba, por exemplo, acho que foi um dos que se manifestou contra numa situação que envolveu o casamento da filha do presidente da Assembleia. Eu costumo dizer, nos meus amigos, temos que ter muito cuidado com essa solidariedade. Okay. A solidariedade não pode ser apenas quando nos convém, quando perdemos alguns privilégios e tudo mais. Quando os privilégios são abertos, depois voltas à tua zona de conforto. Eu não confio muito nessa solidariedade da classe artística que tem se pronunciado agora, só nas redes sociais, não é? E lá do outro lado do mar, distante, se pronuncia, quando estão aqui está tudo bem, está tudo calado. Não confio muito nessa gente, não é? Sobre isso prefiro nem falar. O tempo saberá dar a devida resposta para esses, digamos, muitos deles são entre os jovens. Já começamos a ver, não é? A juventude está a ter um senso mais crítico e é normal que muitos de nós ainda fiquemos quietos, com medo, não é? Porque foi implantado um terror nas famílias, não é? Que quem critica desaparece, tem sumiço, então é normal que as pessoas fiquem ainda com aquele receio, mas aos poucos as pessoas vão acordar, as pessoas vão se posicionar. E isso vai mudar. E a juventude daqui para frente vai ser mesmo muito crítica. O próximo governo vai ter que enfrentar uma juventude muito... Estamos na era da informação, tá vendo? A informação agora está aqui na esquina, ao lado, abres a porta, tem a informação, ligas o telefone, tem todas as informações. O próximo governo que se prepare. Qual é a tua opinião em relação ao combate à corrupção? Recentemente nós sabemos que muitas instituições privadas foram arrestadas pelo Estado angolano, algumas centralidades até já foi divulgado em Diário da República, que saiu no dia 24 de dezembro, para que as pessoas brevemente possam fazer as suas candidaturas. Acreditas neste combate à corrupção ou tu achas que é uma fachada? É um bom teatro, eu tenho assistido esse teatro e rio bastante. Uma boa comédia, porque para combater a corrupção, o primeiro corrupto que está nesse momento a liderar o país, que é o João Lourenço, tinha que apresentar as suas declarações de bens. Ele como chefe do Estado, como uma pessoa que se diz ter se colocado na linha da frente contra o combate à corrupção, tinha que ser ele o exemplo. Ele não consegue fazer muita coisa porque está com o rabo preso, percebes? Ele não consegue exigir muitas pessoas porque tem culpa no cartório. Ele apresenta as suas declarações de bens e depois exige os outros para apresentarem. Eu nunca vi ele apresentar as suas declarações de bens. Há muitos condomínios fechados por aqui, digo propriamente em Luanda, no Camama, no Patriota, em Viana, muitos condomínios fechados. Tudo bem que se confiscou esses bens, não é? Que dizem ser dos bens feito com fundo público. Há muita gente a morar aí na casa de chapa, muita gente desalojada. Quando é que vão abrir as portas desses ditos condomínios para esse pessoal? Para esse pessoal. Estás a ver? As casas estão a depreciar, estão a degradar por não ter ninguém a habitar naquelas casas, percebe? Só depois das casas. Um paradoxo, né? Só depois das casas tiverem toda
sem condições para habitabilidade é que vão oferecer às pessoas? Essa conversa de combate à corrupção é um teatro para tentar limpar a imagem suja que o MPLA carrega. Okay. Não confio nisso. Duas últimas questões. 2021 é o ano de pré-campanha eleitoral, 2002. Para 2022 será o ano das eleições. O que é que nós podemos esperar desses próximos 2 anos? O que é que vocês esperam para o país, enquanto revus? Bem, para nós sempre esperamos que as coisas mudem, não é? Que tenhamos mais abertura para todo mundo, que a questão fundamental, que é a questão da juventude, é a questão do emprego. A juventude não trabalha, percebe? Os 500 mil. Os 500 mil empregos. A juventude tem força, a juventude quer trabalhar. A maior parte da população angolana é juventude, tem força para trabalhar, mas lhe é privado esse direito de trabalho, percebe? Esperamos que esse ano seja um ano de muita empregabilidade e que as pessoas que forem empregadas justifiquem, investam no país, percebes? Consigam levar mais em frente atos de solidariedade com aquele pouquinho que ganham para ajudar aqueles que não trabalham. Enfim, o governo tem que criar políticas para empregar o jovem, fazer parcerias com o privado, criar um ambiente de negócio para investimento estrangeiro, com essa conversa de micha, de que quem tem que vir investir aqui tem que dividir 50-50, ainda que não meter nada, isso só a fugir para o investidor. Mano, considerações finais, o que gostarias de adiantar que não disseste ao longo da entrevista? Bem, eu já disse basicamente tudo, era só para me despedir dos manos. Agradeço a vossa atenção, o pessoal todo que está lá a nos acompanhar. Chito Milongo e a Chito, placa do Kazenga, plataforma Kazenga e Ação, manos, estamos juntos. E assim terminamos a nossa primeira entrevista do ano 2021 com o nosso mano Chito Milongo e a Chito, a.k.a. o Revu, que não... A vida é feita, o mundo é feito de diversidade, nós temos que respeitar as escolhas que cada um tem. Mano, o mano escolheu, optou por essa cena, claro que tem todo o direito de fazer esse mano. Por isso, estamos juntos, continuem a seguir o canal, subscreva para que mais conteúdos continuem a surgir. É sinônimo que 2021 será um ano muito fixe, porque tem muita cena a caminho. Fechamos, estamos juntos.